Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos aqui diante dos vereadores, vereador Dimas e vereador China. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vereadores, boa tarde. Eu gostaria de saber o que vocês têm a nos dizer a respeito da presidência, da eleição da presidência. Vereador Dimas e vereador China, fica à vontade aí. O que vocês têm a nos dizer a respeito sobre a votação da presidência? Vereador Dimas. Sobre a presidência, Sim. era um candidato à presidência, né? Da Câmara de exercício 2016. Daí surgiu um boato lá que faltava um voto para mim e o prefeito decidiu colocar o Edson para ser o presidente. Quem que decidiu colocar o Edson? O prefeito. O prefeito, Francisco Júnior, decidiu que o Edson seria o presidente porque não ia faltar voto. Ele conseguiu o voto do William e mais um outro voto que ele estava correndo atrás. Então, para não perder a presidência, para não ficar a presidência na mão da oposição, nós abrimos a mão para votar tudo no Edson. O Edson já estava na... Quer dizer que o senhor abriu mão da sua própria presidência para garantir a presidência da base. E o combinado ficou como seria o vice. Certo. Para mim tudo bem, eu tenho muitos compromissos para fazer, não tinha tanto tempo para ficar na Câmara. Para se dedicar, né? Se dedicar à Câmara, igual um presidente tem que dedicar. Certo. Então eu abri a mão, estou com o meu grupo. E qual foi a surpresa para o senhor quando chegou lá na hora e viu que o Edson não era o... A maior surpresa que eu tive, porque eles fizeram um relatório de todos os vereadores da chapa. E o Edson estava incluído nessa chapa. No dia que nós chegamos lá, né, China? Chegamos lá, até o Léo falou, não, a chapa nossa são 6 vereadores. Falei, tudo bem, daí nós vamos fazer uma chapa só. E foi o que aconteceu, nós todos votamos no... Quando o senhor chegou lá e viu que o Edson fazia parte daquela chapa, o senhor já nem... Ele fazia parte do outro lado e eu falei, já nem falou... Não tem como eu abrir uma Deu chapa. WO, né? Deu WO, não teve como eu abrir uma chapa com o meu nome de presidente, o Dorvalino, né, o Dorvalino Boi, seria o vice, e a gente ia compor a mesa pelo bloco. O senhor se sentiu traído, o vereador? Eu fiquei chateado, porque o Edson, todo momento, ele falou que não era só desceria lá votar, para o pessoal votar nele, para nós todos votar nele, esse é o presidente. Agora ele abriu a mão para o Léo, cada um tem seu caráter. E eu não faria isso nunca, mas ele tem o caráter dele, cada um usa a forma certa que eu acho que é melhor para ele, para os eleitores deles, né? Para as pessoas que confiam nele como vereador. Então aí o povo está sabendo o que é. Se valeu o voto, se não valeu. O Ricardinho, antes de sair, ele chegou a dar uma declaração, uma entrevista dizendo que votaria no senhor. O Ricardinho tinha assumido o compromisso, que ele votaria em mim. O Boi, né, falou também. Na opinião do senhor, o Edson desceu só para atrapalhar? Na verdade desceu para apoiar outro grupo. Ele desceu, obviamente, para atrapalhar outro grupo. Se deve alguma coisa, esse eu não sei do trâmite. Mas se o Ricardinho tivesse lá, o senhor seria... Se o Ricardinho tivesse, eu já estava tranquilo, né? Eu seria o presidente hoje. Mas vereador, tá bom. Beleza. Vereador China, o que o senhor tem a dizer a respeito da... Foi o que o vereador Dimas disse, né? Desde o início de uma conversa com o Ricardo e foi fechado que o vereador Dimas seria o nosso presidente. Quando a gente viu que poderia estar acontecendo alguma coisa, se for para perder, até eu lanço meu nome, não tem problema nenhum. Foi isso que surgiu. Mas em um momento eu queria ser o presidente da Câmara agora para 2016. Apoiei sempre o Dimas, né? E na conversa com o prefeito, reunião na casa do prefeito, o Ricardinho esteve, desde já mando um abraço para o Ricardinho, que o Ricardinho foi homem com a gente, o Dorvalino, o Gilmar, o Mineiro e o Dimas. Então o grupo estava fechado. De repente surgiu um boato que a gente ia ser traído por alguém. Onde não vai votar. Tal vereador não vai votar, tal vereador não vai votar. Daí falando, o Dimas desde o início ao fim falou, não, eu confio em todos os vereadores e eu sou o presidente. Mas depois que o Edson protocolou a volta dele para a Câmara, aí as coisas ficaram bem esquisitas, porque a primeira vez que foi a conversa, sentamos com o Edson, tudo, não ficou bem claro, né, as coisas. Daí o Dimas
Depois da reunião, o Dimas me procurou e falou: China, perdendo ou ganhando, eu sou o presidente. Eu passei pro Edson aí, passei pro prefeito e falei: Dimas, não abre mão. E tá certo ele, porque por que ele tem que votar no Edson e o Edson não pode votar nele? Então, ficou bem esquisito, mas foi conversado, chegamos. Daí o grupo falou: já que tá perdido mesmo, votaremos no Edson então. Mas Foi quando o senhor colocou o Edson como chapa principal, ele como presidente. Como presidente. E ele não aceitou? O Dimas vice, o William o primeiro secretário e o Marlos o segundo secretário. E eles não aceitaram? Seria a nossa chapa. Seria a chapa da base. Mas quando a gente chegou lá e viu um documento do Edson protocolado que não queria que votasse nele sem ser consultado, eu em plenário pedi para que pudesse montar a chapa com o nome dele. Foi isso que foi aquela confusão no plenário. Certo. Mas mesmo assim eu fui interferido pelo jurídico e o presidente da casa e eu não ouvi do vereador Edson que ele não queria que ser votado. Vereadores, se o trâmite pro Dimas ser o presidente já estava tudo certo, o Edson desceu e deu toda essa muvuca, vocês acham que vocês foram traídos pelo Edson? Ah, com certeza, né, o Guto? Porque já estava certinho, já estava os votos agasalhadinho, tudo certinho. Na ausência do Edson na Câmara e o Ricardinho lá, que é um grande homem, mandou um abraço para ele, ele estava certeza, 100%, que ele ia votar em mim. Então nós estávamos... Estava feita a presidência. Estava feita a presidência com uma base de situação para o prefeito. Mas agora eu não sei qual combinado entre o prefeito e o grupo de baixo, também não me interessa. Só que a gente fica chateado, né? Eu fiquei defendendo o prefeito 3 anos. 3 anos. Eu disputando com o Pedro Anjos. E esse foi o presente de Natal que ele te deu? Eu ganhei um presentão, mas tudo bem. Ele te deu esse presente de Natal aí, né, vereador? Deu esse presente. O senhor defendeu ele aí 3 anos direto, 3 né? meses. Se for o caso, a gente depende da situação, a gente pode até defender. Mas os 3 anos que eu batalhei e defendi a pessoa dele, eu não Esse foi o presente de Natal que o senhor ganhou, né? O Edson na Câmara, né? Natal não chegou ainda, pode ser que ele deu um presente pra mim, né? Mas tá... Vereadores, traição a gente perdoa, mas não esquece. Não. Como que vai ser a vereança de vocês daqui pra frente? O que eu quero dizer, Guto, que decepção não mata, mas ensina muito a aprender a viver, né? Então a gente tem que aprender com as decepções da vida. E essa é só mais uma. Agora, o amanhã só a Deus pertence. Né? Queria deixar bem claro aqui que eu fui muito questionado na questão de que eu falei que o Pedro é hoje o vereador preparado, porque há 16 anos atrás, Guto, se formou, era o seu Duvílio, o senhor Geraldo, depois veio o Zé Vitor, depois veio o Nelson Moreira, junto com o Nereu, Nelson Nereu, que todo mundo sabe, o Zé Vitor com o Zé Geraldo, depois veio o Aires com a Dona Marlene, né? Dona Marlene ajudou a eleger o prefeito Aires, depois o Aires fez o Roberto. E depois voltou o Zé Vitor de novo com a Dona Cida. O Zé Vitor volta com a Dona Cida. O que eu quero dizer é que só ficou em um grupo até hoje. Francisco surpreendeu, que foi um voto protesto, juntamente com o Roberto Lamartino, um grande homem. E de repente hoje a esperança de Juquitiba não é voltar lá num grupo passado. A gente tem que ter visão futura. E eu vejo nessa visão futura o professor Ricardo, que ainda tem que conhecer bem o município. O professor Ricardo conhece o centro da cidade e tudo. A juventude está com o professor Ricardo, ótimo. Mas o professor Ricardo, o que falta ao professor Ricardo? Conhecer mais o município, mais os bairros, tudo. Agora, o Pedro não. O Pedro conhece, o Pedro sabe como chegar em Brasília para pedir recurso. O Pedro sabe ir atrás de projeto. O Pedro fala bem. O Pedro tem autoridade no que fala. Por isso que hoje é o mais preparado. E para mim ele é o mais preparado. Porque muitas vezes a pessoa só fala: eu quero ser o prefeito. Vai lá, é mais votado, mas não se preparou. Daí acontece tudo de novo, a pessoa assumir a prefeitura, tem que ensinar um secretário de saúde a administrar a saúde. Tem que de gestão, de buscar recursos. De gestão, que nunca saiu de Juquitiba e buscar recursos. Elaborar então os projetos. fica difícil. Então hoje ninguém se prepara para um futuro.
E o Pedro está se preparando para um futuro. Pode ser que ele não ganhe agora, na próxima, mas é um grande nome para o futuro de Juctiba, sim. E eu afirmo que é. Tá certo. Então que fique bem claro que vocês, na vitória ou na derrota, vocês dois estão juntos, né, vereadores? Estamos juntos. A amizade de vocês aí é Santa fortificada, gente, né? A gente vai sempre, eu fiz um trabalho talvez não tão reconhecido, mas dei meu corpo e alma atendendo a população, na área da saúde, no assistencialismo, no assistência social, eu faço muito, né, tenho os acessos meus que dá para me encaixar. Então, para mim, eu sinto muito feliz do trabalho que eu estou fazendo. Talvez alguém não reconheça, mas Deus está reconhecendo, Deus sabe disso. E eu sou fiel a Deus e tenho Deus comigo no coração. E os maus, quem fala mal de mim, com certeza está doendo o cotovelo, queria estar no meu lugar onde eu estou hoje. Certo. Vereadores, muito obrigado pelas informações. Uma boa tarde. Valeu.